Vamos ler o texto que está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Vamos juntos? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. A perspectiva com relação às coisas futuras, e notadamente em relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é algo que sempre permeou a vida dos servos de Deus. Mais necessariamente falando, a perspectiva das coisas futuras, a manutenção de uma viva esperança. Quando nós falamos de escatologia, talvez para algumas pessoas o termo seja estranho. O que é isso? Será que a gente passa no pão para comer com café? As doutrinas bíblicas, na época pré-reforma, na chamada época da Renascença, elas passaram a ser estudadas de uma forma acadêmica. Aí alguém diz assim, pneuma, parece com pneu de carro. E o pneu de carro é por causa disso também. Porque o pneu do carro é cheio de ar, cheio de vento, e pneuma é vento. E vento é o termo utilizado para se referir a espírito. Então, pneumatologia. Doutrina do pecado. O pecado é a amartia, então a martiologia. E aí vem doutrinas como dogmática, hermenêutica, homilética. E o estudo sobre as coisas futuras, que as coisas futuras vêm de eschatos, do grego. Então, escatologia. Então, quando nós estudamos as doutrinas relativas a eventos futuros, nós estamos estudando escatologia. Por isso que hoje, então, nós estamos abrindo esta série de estudos escatológicos, estudos que nós vamos refletir juntos a respeito do que a Bíblia nos faz compreender a respeito das coisas futuras. Apesar de que o estudo da escatologia não observa somente a nossa visão para o futuro, mas também uma compreensão do passado, quando os servos de Deus do passado olhavam para o futuro. Na antiga aliança, a aliança veterotestamentária, os judeus eles tinham uma perspectiva escatológica baseada nas promessas de Deus da vinda do Messias. E essa era a esperança deles. A esperança deles não era a ida para o céu, a esperança era a vinda do Messias prometido. E o Messias veio e eles não conseguiram identificar o Messias. A sua religiosidade serviu como um bloqueio que os deixou míopes para enxergar o cumprimento da promessa de Deus. Então, todo o Antigo Testamento ele caminha para uma perspectiva escatológica que se cumpre no ministério de Jesus. E na nova aliança, a perspectiva está exatamente no Messias que foi prometido e veio até o momento em que ele há de voltar para nos buscar. Então, temos essa perspectiva. Agora, é verdade que nesse contexto de esperar a volta do Senhor, surgem outros eventos que nós chamamos também de evento escatológico. Por exemplo, a morte. Nós vamos pensar a respeito do estado intermediário da alma. O que acontece depois que morre? Como é que a alma fica?
Alguém já voltou de lá para contar, para dizer como é que é? Eu conheci um missionário, ele foi, eu acho que até mencionei, não sei se na escola bíblica dominical, falei a respeito dele. Ele era muçulmano e ele se converteu ao cristianismo. Nós tivemos a oportunidade de estarmos reunidos com ele lá em Braslândia. Ele ministrou para nós. E ele chegou a ser homem-bomba. Ele só não se explodiu porque quando ele acionou, falhou. Certamente Deus tinha um propósito, né? E falhou o dispositivo. Ele estava todo cheio de explosivos. Chegou numa praça pública, começou a fazer a oração e puf, 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 clique, 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 e não disparou. E depois disso, então, houve alguns questionamentos e ele tornou-se cristão. E, inclusive, quando ele esteve em Braslândia, os irmãos pediram: olha, não transmitam, não faça filmagem, porque até hoje procuram ele para eliminá-lo, o povo lá daquela região. Mas o que que acontece? Ele disse que na vida dele aconteceu um milagre, que numa dessas perseguições, depois que ele se converteu, ele foi esfaqueado e ele levou uma facada na cabeça e morreu. Eu falei, mas como é que ele morreu? Porque se ele estava lá, ele disse que ele morreu, foi constatado, ele tinha o atestado de óbito, a certidão de óbito com ele, nos documentos dele, e ele foi declarado morto, e no momento do sepultamento ele voltou à vida. Quando iam descê-lo à sepultura, eles não usam, os muçulmanos, eles não usam caixão como nós, eles usam às vezes uma coisa que parece uma maca, uma rede enrolado nos panos. E aí ele levantou. Quando ele levantou, o povo tomou um susto tão grande e que deixou ele cair. Ele bateu com a cabeça na lápide. Ele falou assim: irmãos, é quase que eu morro de verdade, porque caí e bati com a cabeça. Mas aí o que ele disse, aí vem o ponto. Ele dizia assim, eu às vezes participava, ele falando, eu às vezes participava de reuniões missionárias ou com pastores de diversas denominações, e aí os pastores me cercavam e diziam assim: irmão, você morreu, você ficou não sei quanto tempo morto, você teve em algum lugar, você escutou alguma coisa. Aí, não, gente, eu não escutei nada, eu não vi nada, não escutei. Não, mas não é possível, você tem que ter escutado alguma coisa. E de tanto insistir, ele falou assim: tá certo, eu escutei uma voz que dizia que somente os pastores batistas vão para o céu. Aí os irmãos, não, você não escutou isso não. Ele falou: mas estou falando que eu não escutei, vocês não acreditam, né? Então, como é que nós vamos saber? A Bíblia, ela sistematiza esse conhecimento do estado do intermediário, o que ocorre com a alma do indivíduo a partir do momento em que o seu coração para de bater, e a expressão que a Bíblia diz, quando o espírito se retira do corpo, né? Então faz parte do pensamento escatológico. A volta de Jesus, o advento da volta de Jesus, o julgamento final. Então esses aspectos que dizem respeito à nossa vida para o futuro, e quando a gente fala de morte, geralmente as pessoas falam que seja o evento mais para o futuro possível, né? Está dentro do contexto da escatologia. Quando a propósito do pensamento sobre estudo das coisas futuras, eu creio que os irmãos já tiveram a oportunidade de ouvir muito falar assim: você é amilenista, você é pré-milenista, você é pós-milenista. Qual é a corrente escatológica que você subscreve? A sua denominação, o que que ela é? Ela é amilenista, é pós-milenista? A gente vai ver do que se trata essas questões. Nós, como batistas, nós temos um posicionamento que ele é diferente de qualquer outra denominação. Nós temos um material que já foi trabalhado por nós aqui nos cultos matutinos, e para os irmãos que são mais novos, nós vamos ter a nossa classe de ambientação. Nós vamos trabalhar exatamente esses elementos, que são os 30 pontos do material chamado Porque Somos Batistas. E o item 18 desse material, ele diz o seguinte, com relação à nossa perspectiva quanto às coisas futuras: aguardamos com serenidade e expectativa a volta de Jesus, o juízo final e a entrada no novo céu e nova terra para qualquer tempo. Então essa é a nossa expectativa. Jesus vai voltar, Jesus vai julgar e nós entraremos no novo céu, haverá uma nova terra, e isso em algum momento do tempo. Vivemos tranquilos, como se fosse para ser daqui 1 bilhão de anos, e preparados para se for daqui a 1 minuto. Enquanto isso, enquanto estamos aguardando, queremos ser sal e luz, instrumentos usados por Deus para a implantação dos valores do reino neste mundo.
não somos prisioneiros de sistemas escatológicos detalhistas, de dispensacionalismos esquemáticos rígidos ou de milenismos literais. Não defendemos uma escatologia esquematizada em forma de sistemas, mas uma fé viva e real na manifestação de Jesus Cristo, que a qualquer momento há de voltar para buscar a sua igreja e julgar o mundo. Todavia, entendemos que alguns sistemas escatológicos podem representar modelos incoerentemente bíblicos e orientamos nossos irmãos a serem sempre bíblicos, fugindo de falácias e pensamentos sensacionalistas referentes às últimas coisas. Então, irmãos, quando nós falamos de denominação batista, a denominação, nós não subscrevemos um sistema. Ah, não, a denominação ela é amilenista, ou ela é pós-milenista, ou ela... Não. O que nós entendemos? Entendemos que nós estamos aguardando Jesus voltar porque a promessa dele é fiel e verdadeira. Jesus, ele voltará para buscar a igreja e julgar o mundo. Essa é a nossa expectativa. Aí alguém diz assim, mas e o milênio? Se o milênio é antes, depois se tem ou não tem, nós aguardamos a volta de Jesus para buscar a igreja, arrebatar o seu povo e julgar o mundo perdido. Aguardamos, depois disso, entrarmos no novo céu e vivermos eternamente com o Senhor. Essa é a nossa perspectiva. Isso é o que nós cremos. Nós, denominacionalmente, não brigamos por causa de sistemas escatológicos. Agora, eu como pastor, como uma pessoa que lida no campo da academia teológica, eu tenho a minha percepção escatológica. Eu tenho a minha concepção que eu julgo ser bíblica. E eu procuro sempre orientar os irmãos dentro dessa percepção que eu compreendo ser bíblica. Então, isso é só para que fique bem claro, se alguém perguntar assim, os batistas são amilenistas, pré-milenistas ou pós-milenistas? Nós não somos nada disso. Nós somos pessoas que aguardam a vinda de Jesus para buscar a igreja e julgar o mundo. É isso que nós somos. Agora, se você quiser saber o que eu penso, aí eu digo qual é a minha posição. Então, geralmente, nós já tivemos isso aqui há uns pouco menos de 10 anos, fizemos uma série de estudos escatológicos e nós trouxemos à luz aquilo que é mais bíblico possível. Porque também a escatologia, a Bíblia não tem um esquema dizendo assim, roteiro escatológico. Primeiro, acontecerá isso. Segundo, aquilo... Não. A Bíblia ela nos dá uma série de informações que, teologicamente, nós sistematizamos e colocamos em ordem. E, através de muitas percepções, nós chegamos a algumas conclusões. Por isso que, se alguém entende que Jesus vai instalar um milênio na Terra, ou se alguém entende que esse milênio é um período simbólico e já está em ação, isso não é heresia, isso não vai fazer ninguém ser convidado a se retirar de maneira nenhuma. Isso é só o lado que a gente enxerga. Uns enxergam do lado de cá, outros enxergam do lado de lá. Se eu pintar o carro de duas cores, o carro existe, o carro é verdadeiro, mas quem olha do lado de cá fala, esse carro é branco. E quem está do lado de lá fala, não, ele é amarelo. Os dois, aparentemente, têm razão. Mas, na verdade, quem tem razão é aquele que vai dizer, é uma palhaçada, um carro pintado de duas cores, isso é né? Então, sempre alguém está olhando e vendo as perspectivas com maior clareza. Nós buscamos esse olhar que consegue avaliar as perspectivas e, dentre elas, determinar o maior grau de clareza a respeito daquilo que a Bíblia nos diz a respeito do futuro. Amém? Então vamos lá. Antes de falarmos, de olharmos para o futuro, vamos olhar para o passado. Como eu disse para os irmãos, a escatologia ela funciona assim. Jesus é o centro da Escritura, não é isso? Jesus é o tema central. Por que ele é o tema central? Porque do Antigo Testamento, da época veterotestamentária, tudo caminha em direção a Jesus. Tudo culmina nele. E nessa época neotestamentária, pegando de hoje para Jesus, tudo converge para ele. Então, de lá vem, daqui vai, e Jesus está no centro da nossa atenção. Então, nós precisamos perceber algumas coisas com relação à escatologia inaugurada já há algum tempo. Quem é o povo escolhido de Deus? Os judeus, ou seja, Israel, ele é povo escolhido de Deus?
A igreja é um outro povo escolhido? Deus tem dois povos, ou lida com dois povos? Por que isso? Porque para nós compreendermos algumas perspectivas do futuro, nós vamos ter que analisar essa questão, que aí nós vamos perceber se alguém tem mais razão nesse sentido ou não. Veja bem, irmãos, os discípulos de Jesus, eles acreditavam que quando o Messias viesse, a salvação era somente para o povo judeu. Aí, inclusive, nós temos um texto em Atos capítulo 11, versículo 1 a 18, e esse texto ele é um evento que aconteceu porque Pedro havia ido na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos. Os irmãos se lembram? Pedro, ele recebe uma visão que manda ele ir até a casa de Cornélio. Fala, Pedro, vai chegar uns homens aí, vão te buscar, eles vão te levar para você falar de Jesus, falar das boas novas do evangelho, lá na casa de um centurião romano. E antes disso, Pedro ele já tinha visto uma visão. Os irmãos se lembram como foi a visão? Ele disse que ele via descer do céu um lençol muito grande segurado pelas quatro pontas, e ali tinha todo tipo de animal, inclusive répteis, animais que não podiam ser comidos na lei do Antigo Testamento pelos judeus, animais considerados imundos e proibidos pela lei judaica. E aí uma voz dizia assim, Pedro, mata e come. E ele disse, eu não posso comer aquilo que é impuro. E a voz então dizia do céu, não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. O que o Senhor estava mostrando para Pedro? Que antes não podia comer porco e agora pode? Não, esse não era o propósito. Deus estava mostrando que aquele tempo veterotestamentário se cumpriu. E agora, Deus ele começa um novo relacionamento, trazendo tudo de forma nova em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João. De lá para cá, faz-se menção do reino de Deus. O que Jesus estava dizendo? Lei e profetas. O que é lei e profetas? A escritura do Antigo Testamento. A escritura do Antigo Testamento, como condutora da vida do povo de Deus, foi até João, o último dos profetas. De lá para cá, nós somos orientados pelas instruções de Jesus para o reino de Deus. Então, o Antigo Testamento, ele é uma bússola referencial, inspirado por Deus para nos orientar a compreender o Novo Testamento. O nosso olhar não está no judaísmo, o nosso olhar está no reino de Deus. Amém? Então, Pedro vai e ele fala de Jesus, e aqueles cidadãos romanos, gentios ou gregos, né, que eram chamados que não eram judeus, eles se convertem. E quando eles se convertem, acontece com eles a mesma coisa que havia acontecido com os discípulos no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo foi derramado e houve aquela manifestação em outros idiomas, que eles falavam em outros idiomas e as pessoas também ouviam no seu próprio idioma, e naquele momento eles falaram em outros idiomas. E Pedro então tomou um susto com aquilo. Ele falou, gente, agora eu entendi a visão do lençol. Então quer dizer que a salvação não é só para judeu, a salvação é para todo mundo. Era isso que Deus estava querendo dizer. E aí ele volta para Jerusalém, e os líderes, os apóstolos, chamam Pedro e dizem assim, Pedro, que negócio é esse, você pregando para gentio, falando de Jesus para quem não é judeu? Aí ele falou assim, irmãos, eu estava pensando exatamente isso, mas deixa eu contar o que aconteceu. Ele narrou o que aconteceu. Aí quando ele narrou o que aconteceu, os apóstolos disseram assim, uai, então se aconteceu a mesma coisa, o Espírito Santo fez a mesma coisa, então o Espírito Santo está neles. Então quer dizer que a salvação é para todos, não é só para os judeus. Então os discípulos, eles acreditavam que o reino era uma coisa particular de Deus para os judeus. Por que eles criam isso? Porque veja, irmãos, a dispensação do Antigo Testamento, Deus havia escolhido a nação de Israel. Depois nós vamos falar o que é essa nação de Israel. Deus escolheu um povo. Porque ele tinha ódio dos outros povos? Porque ele desprezava os outros povos? Não. Ele escolheu aquele para, através daquele povo, ele refletir a sua glória sobre as outras nações. Não era para ser um povo exclusivista. Eles se tornaram exclusivistas por causa do orgulho do coração humano. Mas Deus escolheu para que, por meio desse povo, a glória dele se resplandecesse por toda a terra. Por isso que ele entregou tantas promessas no Antigo Testamento, dizendo assim, se vocês forem fiéis a mim, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vou fazer com que vocês resplandeçam sobre todas as nações, eu vou colocar o trono de Israel, do reino de Israel sobre todas as nações desse mundo. Por quê? Porque se eles fossem fiéis, eles iriam de fato refletir a glória bendita de Deus. E o mundo, então,
para conhecer a Deus, o que, que eles fariam? Onde é que nós vamos olhar? Olhem para o povo que Deus escolheu. Ah, então agora eles têm uma referência. Qual que é a nossa referência hoje? Se a gente quer conhecer de Deus? A Escritura. A Escritura é a nossa referência. Deus, ele manifesta a sua glória por meio daquilo que ele revelou na Escritura. As pessoas às vezes dizem assim: não, mas não é só a Escritura não, tem muito conhecimento de Deus assim que... Irmãos, qualquer conhecimento de Deus só está na cabeça de qualquer pessoa, até do ateu. Aquilo que ele conhece a respeito de Deus, conhece porque a Escritura legou isso. Não legou só para os crentes, só para protestantes, só para evangélicos, só para católicos, só para isso. Não. É um conhecimento que imprimiu na sociedade mundial a ideia de um Deus vivo, verdadeiro e relacional. Então, creia que seja numa igreja batista, que seja numa igreja católica, que seja num centro espírita, que seja onde quer que seja. Falou de Deus, é porque tem uma herança revelacional da Escritura por trás disso, que vem lá de muito tempo atrás. Então, essa é a grande verdade. Então, por isso que Deus, ele tinha naquele período que é chamado da antiga aliança, porque a partir de Cristo Jesus nós vivemos a nova aliança. Na antiga aliança existia, de fato, um relacionamento diferente, era um povo escolhido para manifestar a glória. Algumas correntes cristãs, principalmente chamado pré-milenista dispensacionalista, argumentam que Israel continua sendo o povo escolhido de Deus, até hoje. Ele é escolhido por Deus e futuramente as promessas que Deus fez lá no Antigo Testamento, de Deus, vão ser cumpridas para com Israel, em algum momento da história. E assim, no século XIX, se desenvolveu um sistema escatológico, um sistema de doutrinas referentes às coisas futuras, que abriga essa ideia de que Israel é um povo escolhido de Deus. Mas essa corrente, chamada pré-milenismo dispensacionalista, por que ela tem esse nome? Porque diz que Jesus, ele vai voltar para buscar o seu povo antes de um tempo chamado milênio, que é um tempo que, segundo se diz, ele vai descer para reinar na terra, e a história, até chegar nesse momento, é dividida em determinadas dispensações. Então, isso foi um sistema desenvolvido no século XIX. Olha só como é que funciona. Vamos, para a gente entender essa perspectiva. Tem um gráfico aqui, só para a gente observar. Vamos analisar que essa linha aqui é a história do relacionamento de Deus com o seu povo, no passado, no presente e para o futuro. Aí, no Antigo Testamento, Deus escolheu Israel como seu povo e fez as promessas que eu disse: se vocês forem fiéis, vocês vão resplandecer minha glória, vocês vão ser uma nação poderosa, vocês vão possuir todas as terras, etc, etc. Então Israel tinha promessas maravilhosas de Deus. Muito bem, e a grande promessa era o Messias. Quem é que vai se sentar no trono dessa grande nação? O Messias. Então, a promessa caminhava e o Messias veio. Quem é o Messias? Jesus. Entretanto, diz em João capítulo 1, que o verbo se fez carne, ele esteve entre nós, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele veio para o que era seu, porque todas as coisas pertencem a ele, mas os seus não o receberam. Então ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. E aí o que ocorre? Essa corrente escatológica diz assim: então, como as promessas não puderam ser cumpridas porque o Messias foi rejeitado, Deus abriu um parêntese na história de Israel. O que é um parêntese num texto? Você está escrevendo, ele é um sinal, é um sinal gráfico que ele interrompe o texto, mas não encerra o texto. Então, se você está escrevendo uma carta, você abre um parêntese, você fala de outra coisa. E depois você fecha o parêntese, o que você estava falando antes do parêntese continua depois. Não é isso? Eu estou escrevendo para vocês assim: irmãos, nós estamos estudando escatologia, porque é uma doutrina que nós precisamos entender, faz bem para o nosso conhecimento como cristãos. Abre parêntese, tem uma penca de banana, da banana prata lá em cima da mesa, que é para a gente lanchar hoje depois do culto. Fecha parêntese. A escatologia, então, é saudável para a igreja. Viram que no meio foi colocado uma coisa que não tem nada a ver, não faz parte, mas está ali no meio, porque abriu um parêntese e fechou. Então, o que essa corrente diz? Deus escolheu o seu povo, Israel. Mas Israel negou, rejeitou a vinda do Messias. Então, o que Deus fez? Deus parou o negócio com ele aqui e
a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, os que creem no seu nome é a igreja. Mas Deus não desprezou o povo de Israel, continua sendo o povo escolhido e a igreja também é o povo escolhido, dois povos. E aí, vai acontecer um dia, segundo essa perspectiva, que o Senhor Jesus vai descer no céu, só que ele não vem para todo mundo, ele só vem para a igreja, que ele vem encerrar o parêntese da igreja. Aí ele faz que vem, mas não vem. É o que que se chama o arrebatamento secreto da igreja. Então Jesus ele desce nas nuvens, não sei como é que é, as pessoas vão desaparecer, né? Antigamente quando era criança, eu morria de medo disso porque tinha uns LPs, né? Lembra LP, aquele bolachão, vinil, e aquelas histórias tinham que era a última trombeta. E era aquelas músicas assim, tcharararara, tcharam! E então ouviu-se uma voz. Aí a gente fica, meu Deus do céu, quando falava da volta de Jesus, aquilo era um pavor. Tinha medo de pensar na volta de Jesus, que era uma coisa, né? Então Jesus vem secretamente, leva a igreja, tira a igreja. O que acontece com o parêntese? Fechou. A história então continua daqui, de onde parou. Israel continua de lá. Aí, depois que a igreja foi embora, Jesus desce pessoalmente, porque ele vem para Israel. Por quê? Porque ele vem cumprir as promessas do Antigo Testamento, que não estava cumprida. Então ele vem para que Israel reine, e é o chamado milênio. Por isso que é o pré-milenismo, porque Jesus vem antes desse tempo. Então, para que é o milênio? Para entregar o reino para Israel que ele tinha prometido. Só que, irmãos, tem um detalhe. Então, veja, o Messias não recebeu, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. O reino prometido, ele foi tirado do povo judeu e entregue aos que creem em Jesus. Não foi um parêntese que aconteceu. Olha o que diz lá em Mateus 21, 43. Os judeus que se julgavam os detentores do reino, eles chegaram para Jesus requerendo esse reino e Jesus contou a parábola da vinha arrendada. E no final dessa parábola, os fariseus dizem assim: então quer dizer que o senhor está dizendo que nós somos esses assassinos, esses que mataram o filho do dono da vinha, da lavoura, da plantação? Aí Jesus diz: descobriram a pólvora. Exatamente isso. Aí Jesus falou para eles: o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser entregue a um outro povo que produza os seus frutos. Aí a gente entende o que Jesus estava dizendo. Não tem parêntese aqui. Simplesmente o reino que estava para acontecer aqui foi entregue a esse povo. O reino continua a mesma coisa. Por quê? Então quer dizer que Deus, as promessas de Deus é pegadinha do malandro? Glu glu, yeah yeah. Não. As promessas de Deus para Israel, todas elas foram promessas condicionais. Se atentamente ouvirem a minha voz e andarem nos meus caminhos, eu farei de vocês esse povo, etc. Se forem fiéis aos meus mandamentos, observarem os meus estatutos, vocês vão dominar sobre as nações. Se a promessa era condicional, o Senhor Deus disse: se vocês fizerem isso, acontecerá aquilo. Aí a gente pergunta exatamente isso. Eles foram fiéis? Israel foi fiel? Israel andou nos caminhos, guardou os mandamentos, cumpriu os propósitos? Não. Então a promessa era condicional, não existe promessa logo. Então Deus não vai voltar para cumprir. Por isso que nós falamos que nós não temos um sistema escatológico oficial dos batistas, mas nós temos a capacidade bíblica de identificar a incoerência dos sistemas que existem. Essa é uma incoerência. Ora, está na cara. Eles não cumpriram as promessas. Logo, não tem promessa para ser cumprida. Então, não tem razão de dizer que Deus vem para cumprir promessa que era condicional e que não vai ser cumprida. Exato. Aí nós vamos perceber isso. O amor por Israel não é o amor por Israel como uma nação. Vamos chegar lá. Mas o amor por Israel, assim como ele ama todo mundo que se converte por meio de Cristo Jesus. Então, a perspectiva desse sistema que nós estamos analisando aqui, que é o mais 90% do evangelicalismo brasileiro, professa essa perspectiva. Aí então Jesus volta para arrebatar, ele vem, estabelece o milênio para cumprir as promessas e entregar o reino a Israel. E aí, depois disso, no final, ele estabelece o seu trono de julgamento. Isso, nessa perspectiva, a igreja já foi, mais de 1000 anos, a igreja já foi para o céu. Agora é uma história dele para com Israel. Ora, irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele quando começou o ministério dele aqui na terra, Mateus capítulo 4,
estudamos isso domingo. Qual foi a mensagem que Jesus apareceu pregando junto ao mar de Tiberíades? Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Aí no capítulo 5 ele senta-se e ele começa então a mostrar a legislação do reino de Deus, como se vive no reino de Deus. Depois exerce os milagres que autenticam a sua autoridade como Senhor do reino. Fala das parábolas mostrando a sua particularização do relacionamento com as pessoas do reino. O Evangelho de Mateus nos mostra com toda clareza: o reino de Deus chegou. Lucas capítulo 17, Jesus diz assim: não pensem que o reino de Deus será visto em algum lugar. Ninguém pode dizer, ele está aqui ou ele está lá, porque ele não tem aparência. O reino de Deus está no meio de vocês. Os irmãos perceberam? O reino de Deus já está presente. O reino de Deus é o exercício do domínio divino sobre o povo. O reino de Deus começou lá no Jardim do Éden, e aí pelo livre-arbítrio o homem caiu e corrompeu o reino de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus sobre a criação. Jesus vem e por meio de Cristo Jesus, o governo de Deus é restaurado sobre aqueles que creem e o reino de Deus é estabelecido sobre aqueles que creem. Então o reino já está entre nós. Nós não temos que esperar um reino para o futuro. Por isso que nós começamos falando sobre essa perspectiva de Israel. O reino não é para o futuro, o reino já está. Os irmãos compreenderam? Avançando então para a gente. Então, olhe só. Na antiga aliança, Deus havia escolhido o seu povo, o povo de Israel, ou o povo judeu. Aí eu coloquei aqui uma nota explicativa para que nós entendamos por que a gente fala povo de Israel, povo judeu, povo hebreu, por que tem essa diversidade de nomes. Hoje, quando a gente fala de Israel, Israel é um país, não é isso? E os nacionais desse país são os israelenses. E os israelenses, eles têm como religião oficial o judaísmo. Mas, na perspectiva da história, eles começaram a ser conhecidos inicialmente como hebreus. Por quê? Porque um dos filhos de Noé, chamado Sem, ele foi para uma determinada região, uma região do Eufrates. E aí lá ele começou então a povoar aquela região e deu origem aos povos que são conhecidos como os povos semitas. Quando falamos de semitas, são descendentes de Sem, filhos de Noé. Sem teve um filho chamado Éber. Éber, ele foi assim chamado porque ele deixou a comunidade semita do lado de lá do Eufrates e passou para o outro lado do Eufrates, por isso ele foi chamado de Éber. Éber significa do outro lado do rio. E aí esse povo de Éber, que nasceu de Éber e que se multiplicou a partir de Éber, são os hebreus. Então, Abraão era hebreu, Jacó era hebreu, José era hebreu, eram conhecidos como os hebreus. Quem foi para o Egito? Os hebreus, né? Naquela época da fome, as tribos de Jacó, o povo hebreu. Lá no Egito, então, se solidificou essa referência como hebreus, porque eles eram uma nação diferente dentro do próprio Egito, e começou a crescer e se tornar uma nação maior do que a própria nação egípcia. Os hebreus, eles eram igual coelho, né? Era uma proliferação, né? Parecia que nascia da água, da terra, de tanta gente que aparecia. Então, muito bem, era conhecido como o povo hebreu. O povo hebreu, eles então saíram do Egito e durante os 40 anos de caminhada no deserto, eles foram então conhecidos como os descendentes de Israel, os descendentes de Jacó. Por que eles passaram a se identificar como os descendentes de Jacó? Porque quando eles foram para o Egito e passaram 430 anos, gerações e gerações, eles tinham saído exatamente de Canaã, não foi isso? Saíram de Canaã e foram para o Egito. Então agora eles colocam-se como os descendentes de Jacó, porque aquelas terras de Canaã eram de Jacó. E quem era Jacó? Aquele que o nome foi mudado para Israel. Então, quando eles chegarem na terra prometida, eles dizem, nós somos a nação de Israel. Ou seja, nós viemos aqui para tomar posse do que é nosso de direito. Então, aí eles foram, então, chamados Israel, naquela caminhada pelo deserto,
chegaram na Terra Prometida, o povo de Israel, organizaram-se nacionalmente como Israel e ficou sendo então um país chamado Israel. Depois que Salomão morreu, que o seu filho Roboão assumiu o trono, aí teve como é que é? Eu esqueci o termo que eu queria dizer, mas teve um ranca-rabo entre Roboão e alguns conselheiros, que eles chegaram para Roboão e falaram assim: olha, seu pai Salomão, com esse negócio de construir o templo e muita pompa, muita circunstância, ele colocou uma carga pesada, uma carga tributária que é terrível, a gente não aguenta, a gente, como dizer, tudo que a gente tem vai para o reino. E aí Roboão, ao invés de escutar o conselho dos antigos, escutou o conselho dos novinhos, né? Falaram assim: rapaz, peita esse povo. Né? O povo que veio era o povo de Siquém ou era de Samaria? Samaria, né? Peita esse povo, rapaz, vai ficar escutando esse povo nada? E aí ele falou: então vocês querem saber de uma coisa? Se meu pai, ele ferroava vocês como marimbondo, agora eu vou ferroar vocês como escorpião, aí que vocês vão ver o que é pesado mesmo. O que o povo lá da parte norte fez? Falou: então a gente arranja um rei para a gente e não vamos ter mais você como rei. E racharam Israel no meio. Reino do norte, reino do sul. Reino do norte, chamado Israel, capital, Samaria. Reino do sul, Judá, capital em Jerusalém. Então ficou Israel e Judá. Com o passar do tempo, o Reino do Norte, ou Israel, foi conquistado pelo Império Assírio, que foi um dos grandes impérios mundiais antigos. Os assírios, eles conquistaram Israel e o que eles fizeram? Eles repovoaram aquela região do Reino do Norte. Eles levaram os israelitas para outras nações e trouxeram outras nações e repovoaram aquilo. Eles eliminaram, deixou de existir Israel. Israel não existia mais. O que existia? Só os judeus, ou seja, aqueles da tribo de Judá do Reino do Sul. Por isso que eles passaram a ser conhecidos como judeus, porque Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá, israelitas, judeus. Os israelitas foram eliminados. Então os judeus, eles agora, então, caminham com esse nome. E aí, depois do cativeiro babilônico, eles convencionaram que estamos sendo chamados de judeus, mas nós somos o povo de Israel. Então, eles trouxeram novamente o nome de povo de Israel. Por isso que, para a gente entender o que é hebreu, o que é israelita e o que é judeu. Então, essa é a origem de como as coisas aconteceram. Deixa eu ver o que mais que a gente pode dizer antes da gente encerrar por hoje. Êxodo 19:5, Israel haveria de ser a possessão particular de Deus em toda a terra. Se ouvires a minha voz, guardares o meu pacto. Segundo Samuel 7:13-16, Deus prometeu estabelecer o reino de Israel para todo sempre. Isaías 2:2-3, Deus prometeu estabelecer o templo do Senhor em Israel, em todas as nações da terra, se eles se curvassem diante do Senhor. Deuteronômio 15, o reinado poderoso de Israel sobre todas as nações da terra. E eles participariam do reinado do Messias. Então, só para a gente entender, foram todas promessas condicionais que iriam se cumprir se eles ouvissem a voz, se guardassem a aliança, se foram fiéis ao pacto. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que o Senhor Jesus ele veio inaugurar uma nova aliança. Porque Deus quebra alianças, irmãos? Não, Deus ele não tem a molecagem que os seres humanos têm. Se Deus faz uma aliança, ele mantém a palavra dele. Só que a aliança não depende só de uma pessoa. É igual um casamento. Isso aqui é um anel de casamento. A gente chama de aliança porque nós temos uma aliança com um cônjuge. Então, estamos juntos, estamos aliançados. Aí o cônjuge chega e fala assim: eu não quero mais essa aliança. E vai embora. E aí ele vai e faz aliança com outro, casa com outro e tal, etc, etc. Ainda existe aliança? Não, eu não quebrei, mas alguém desfez a aliança. Deus não desfez a aliança, mas o povo de Israel desfez a aliança que tinha com Deus. Então Deus vem trazer uma nova aliança, dessa vez uma aliança através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Sobre a nova aliança, eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então o Senhor Deus estava falando que aquela tratativa do Israel como povo escolhido ficou na aliança antiga, a aliança deixou de existir. E Deus diz: eu vou fazer uma nova aliança.
Dar-vos-ei um coração novo, porei novos estatutos, porei o meu espírito e farei que andes nos meus estatutos, dentro dessa nova aliança. Jesus tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Hebreus, por isso ele é mediador de uma nova aliança. Então veja que aquela perspectiva judaica do reino, do povo escolhido, irmãos, foi da aliança que não existe. Cristo, ele é mediador da nova aliança e não da aliança que deixou de existir. Aquela aliança está dentro do contexto que Jesus falou. A lei e os profetas duraram até João. De lá para cá, anuncia-se ou menciona-se o reino de Deus. Esta é a nova aliança. Então, se aquele não é o povo escolhido, mas o Novo Testamento continua falando do relacionamento de Deus com Israel, não é verdade? A Bíblia Sagrada, então, nos explica a respeito dessa concepção do que é o Israel de Deus. Nós vamos perceber ao final que Israel, que foi eleito por Deus, e não só agora no tempo do Novo Testamento, mas desde sempre, para Deus, o Israel a que ele se referia não era um país. O Israel que Deus escolheu para si não era propriamente um povo, uma nacionalidade específica. E nós vamos ver isso na Escritura, quando em Gênesis 22:18, o Senhor chama Abraão e o povo de Israel, eles dizem: nós somos quem somos porque somos descendentes de Abraão, não é isso? Mas quando o Senhor fez a promessa, inclusive a promessa da nova aliança para Abraão, ele disse assim: por intermédio de teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra. Deus não disse que a bênção dele viria somente para uma nação. Ele disse todas as nações da terra. E desde o Antigo Testamento o Senhor Deus já vinha falando, mas o povo não compreendia a voz de Deus. Diversos profetas disseram assim: chamarei um povo que não me conhece, e um povo que nunca me conheceu correrá para junto de mim. Isaías capítulo 55. Eis que falarei com os gentios, e os gentios me servirão. Está no livro de Ezequiel. E as profecias vêm sempre mostrando que Deus, ele diz: congregarei todos os povos da terra e haverá um só rebanho e um só pastor. Então veja que desde sempre Deus está dizendo: gente, presta atenção, eu não sou bairrista. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele veio para o seu domínio, mas as pessoas do seu domínio não o quiseram. Mas aos que o receberam, que não eram necessariamente aqueles do seu domínio, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, não tem nada a ver com linhagem nacional, etc. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então o povo escolhido de Deus não é aquele que tem pedigree, eu descendo de não sei de onde, não. É aquele que creu, todos os que creram. Esse faz parte do povo de Deus. Gálatas 3, 27 e 29. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Quando o apóstolo Paulo e os escritores sagrados do Novo Testamento mencionam judeu e grego, grego era todo mundo que não era judeu. Então, aqueles povos que estavam lá no dia de Pentecostes, partos, medos, elamitas, de Cirene, da Panfilha, da Mesopotâmia e de todas as nações debaixo da terra, todo mundo era grego, por mais que... Então, grego era uma referência a estrangeiros, a quem não é judeu. Então, aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo que todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, vocês que não são nem judeu, nem grego, não tem diferença disso, nem livre, nem escravo, nem homem, nem mulher, se vocês estão em Cristo, vocês são a descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Por que que nós somos descendência de Abraão? Porque a verdadeira descendência de Abraão, nos olhos divinos, não é questão de sangue, não é questão de nacionalidade. Paulo nos diz isso nesse próximo texto de Romanos. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passam todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão.
Então veja, a promessa foi abençoar todas as nações da terra. Todos os que creem, eles são os verdadeiros filhos de Deus, e Paulo diz: esses que são o verdadeiro Israel, que Deus sempre quis que nós conhecêssemos. Deus não estava criando um povo peculiar para se relacionar com ele ad eterno. Deus criou uma referência para ele poder mostrar o seu plano e propósito na face da terra. Aí alguém já mencionou aqui hoje. Então quer dizer que Israel, ele está fora. Como nação, está fora do contexto da salvação, se não crê em Jesus. Porque a Escritura dizia: em nenhum outro a salvação. Atos 4, capítulo 12. E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se não for por meio de Jesus, seja israelense, israelita, judeu, hebreu, pigmeu, Irineu, seja o que for, se não for por meio de Cristo Jesus, não está salvo. Aí Paulo diz que existe um remanescente. Que remanescente é esse? Aqueles que são de Israel, mas que creem em Jesus. A mesma porta aberta para nós todos está aberta também para Israel. Aí, irmãos, nós vamos encontrar algo que eu quero só meditar com vocês, mas por causa disso nós temos alguns problemas. Voltando agora, que eu disse que essa percepção de Israel como o herdeiro das promessas de Deus é uma perspectiva de uma corrente teológica que surgiu no século XIX. E só que isso alastrou pelo Brasil. Hoje há um trânsito religioso muito grande. Você está numa igreja, daqui a pouco está em outra. Nossa igreja aqui recebe pessoas vindo de todos os lugares, a gente escuta tudo quanto é tipo de coisa. Tudo quanto é tipo de ensinamento. Então é importante a gente perceber que algumas coisas foram coisas que surgiram anteontem. A gente tem que observar o que a Escritura disse desde sempre. Aí a gente entra por um caminho que passa-se a pensar que Israel ainda é o povo escolhido de Deus, que Deus ainda tem um propósito específico, e que aí chegam naqueles absurdos de dizer assim que na Guerra dos 6 Dias, no final da década de 60, foi no final da década de 60, a Guerra dos 6 Dias? Isso, 67. Houve a chamada Guerra dos 6 Dias. Não foi somente 6 dias, mas foi rapidinho, irmãos. Israel, ele acabou com todo mundo. E aí diziam que pessoas viram aviões de Israel, que o exército de Israel usava o fardamento azul. E acho que é azul até hoje, se não me engano. Aí as pessoas diziam que no banco de trás do caça, eu nunca vi caça com 2 bancos, né, mas diz que no banco de trás do caça tinham soldados vestidos de branco, como se fosse anjo ajudando a pilotar. Irmãos, aí o evangelicalismo no Brasil e no mundo, em muitas partes, entra pelo que nós chamamos na judeofilia, que é uma veneração por Israel, uma veneração pelos judeus, pelo judaísmo, como se o judaísmo fosse uma coisa boa. Irmãos, o judaísmo foi a pior praga na vida da igreja do primeiro século. Não foi o Império Romano que perturbou a vida da igreja de Cristo Jesus. Eram os judeus. Os judeus que o reino foi tirado deles e foi entregue para a igreja. Onde se convertia a gente, os judeus iam para lá para tentar dissuadir, para arrastar os apóstolos, para pôr na cadeia. O judaísmo foi uma das piores coisas na história da igreja. E aí muitas pessoas ficam nessa judeofilia, judeolatria, coloca castiçal, já viu aqueles candelabros, né? De 7 pontas, assim. Irmãos, aquilo não tem nada a ver com a fé cristã, aquilo é coisa judaica. Chega ao ponto de pastor ir pregar com aqueles chales azul, com listra branca, com estrela de Israel. Que pá na cabeça! Tocando chofar, aquele chifre. Oh! Meus irmãos, o Velho Testamento deixou de ser regra lá no ministério de João Batista. E aí a gente vê, por causa disso, eu já disse para os irmãos, Israel hoje é considerado um povo não alcançado pelo evangelho. Um povo não alcançado é um povo cujo percentual de cristãos é inferior a 2%. E assim acontece em Israel. Menos de 2% da população de Israel é cristã. Por quê? Porque as pessoas não pregam para Israel. E por que não prega para Israel? Porque acha que Israel já está escolhido. E aí o povo está morrendo, indo para a perdição eterna, porque as pessoas estão lá venerando o tal do Israel. Então, irmãos, a gente precisa entender essa questão para depois a gente partir para os nossos próximos pontos.